Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Queremos aqui de momento aproveitar aqui esta oportunidade para agradecermos a Deus mais uma vez por mais 3 inscritos, né, de forma simultânea. Aqui no canal tínhamos 78 inscritos e agora contamos com 81 inscritos. Que Deus abençoe a cada um de vocês que se prepuseram, né? Se predispuseram, melhor dizendo, a clicar ali no inscrever-se. Se você não acionou o sininho, acione, porque aí você vai poder estar recebendo a notificação de cada vídeo aqui colocado sobre a plataforma do YouTube, aqui pelo canal A Voz que Clama no Deserto. Aí você vai ter a liberdade de assistir ou não, mas você vai receber somente a notificação. Você pode ignorá-la, se você achar que não é importante, ou naquele momento não é viável para que você esteja aqui participando conosco, meditando conosco. Isso é louvável, amado. Tá bom? Então, eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, que esse canal seja um canal de bênção para você, tá bom? E que as bênçãos, a bênção do Senhor seja na sua vida, na vida da sua família, e isso em nome do Senhor Jesus, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro dos adolescentes, né? O quadro em que nós tratamos aqui da lição dominical, né, do conteúdo da lição dominical, a exemplo de Estudando Juntos e Jovens Sois Fortes. E agora estamos aqui dentro do quadro Adolescente de Deus, onde vamos estar aí também, com a exemplo do Estudando Junto e do Jovens Sois Fortes, estaremos vendo aqui, conhecendo o conteúdo da última lição desse trimestre, né? Louvado seja Deus por esse período que estivemos juntos, na classe dos adolescentes, e por se tratar da palavra de Deus, também é de suma importância para nós. Para mim foi bênção ter esses quadros aqui no canal. Por quê? Porque eu tinha apenas o acesso, não quer dizer, eu estudava somente, né, a revista dominical dos adultos, né? E foi o quadro que aqui eu comecei no canal com os conteúdos, né? Estudando junto. E aqui nós, né, refletimos, às vezes, não poucas vezes o Senhor nos concede graça, e fazemos algum comentário. Porém, aí fui motivado a criar o canal, o quadro Jovens Sois Fortes, que trata das lições dos jovens, e também do quadro, depois seguindo, né? O quadro do adolescente. Não é fácil? Não é fácil. Dá trabalho? Com certeza que dá trabalho. Você fazer colagem, montar os PowerPoint, mas tudo isso, ainda que dê trabalho, é um trabalho frutífero, começando pela minha vida, né? Porque
A palavra do apóstolo Paulo em Colossenses 3,16 é que a palavra de Deus ela venha a ser abundante em nossas vidas. Então nós temos que ser encharcados pela palavra de Deus e, consequentemente, isso vai nos fazer, né, manter a nossa mente avivada, né, estarmos aí propenso, né, com facilidade, né, mesmo de compreendermos a direção de Deus, os alertas de Deus, porque a palavra está em nós. Por isso que o próprio apóstolo João, se eu não estiver equivocado, ele se dirige ao jovem da seguinte maneira: jovem, sois fortes, porque a palavra de Deus está sobre vós. Isso é lógico, isso se estende a todos nós. Então, eu compreendo isso como uma benção. Já não é mais só um quadro, já não é mais só uma lição da revista dominical. Nós acabamos conhecendo os demais conteúdos das outras classes, isso vai nos enriquecendo no que diz respeito a refletirmos e meditarmos na palavra de Deus. Amém? Então, vamos aqui estar conhecendo esse conteúdo, né, da 13ª lição, o valor do conhecimento e da sabedoria, e vamos estar aqui agora orando ao Senhor, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado, e já te agradecemos também por essa tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Queremos, ó Pai, te pedir a tua bênção sobre este momento mais aqui, e pedir a tua bênção aqui em especial para cada adolescente, para cada jovem que venham estar fazendo corpo ou vão estar fazendo corpo conosco aqui durante esse momento do conhecimento do conteúdo, ó Pai, da lição dominical concernente aos adolescentes. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um deles. Suplicamos a salvação daqueles, Pai, que ainda, Senhor, não são salvos, ainda não foram alcançados pelo Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os motivos podem ser muitos, mas independente deles, e quais sejam eles, poderoso é o Senhor para salvar a cada adolescente, a cada jovem. Faz isso, Pai, e abençoa a cada um de nós dentro de um conceito geral, tanto jovens, adolescente, adulto, todos nós estejamos aqui, ó Pai, dando essa importância por este momento de estudo e do conhecimento do conteúdo da lição que será tratada em sala de aula no próximo domingo. Faz isso, Pai, nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. É importante aqui lembrar, tá bom, para você que está chegando agora aqui pelo canal, né? E vocês que já se encontram comigo aqui, que esses quadros, Estudando Junto, Jovem Sois Forte e Adolescente de Deus, ele tem como princípio conhecermos o conteúdo da lição. E a questão disso é para possibilitar aqueles que não têm a revista, aqueles que não podem estar domingo pela manhã na sala de aula, aqueles que, quem sabe, não tenha nenhum vínculo congregacional com qualquer outro ministério, com nenhum ministério, ainda não se decidiu. Então também para você fica aqui essa oportunidade através de cada um desses quadros para conhecer, né, o nosso convívio, né, o nosso dia a dia, né, congregacional, porque isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Pedro, ele diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque essa vontade de Deus. Paulo também diz que a vontade de Deus é que os homens cheguem ao conhecimento da verdade para serem salvos. Então esses quadros têm como objetivo principal conhecer apenas o conteúdo. Quando isso acontece, se dá o tempo aí entre 20 e 30 minutos, aproximadamente, da leitura dos pontos, subpontos. Porém, quando o Senhor nos concede comentarmos alguma coisa, né, falar sobre algum ponto da lição, aí esse tempo se estende um pouco mais, independente dele, será útil, né, considerarmos
frente e fora também, e principalmente eu aqui do canal, nós que estamos aqui fazendo esse canal, que não é eu apenas, mas você que estão comigo, é que estamos fazendo esse canal seguir aqui sobre a plataforma do YouTube, ainda com poucos inscritos, mas que seja da vontade de Deus que esse número cresça, porque esse canal não está preocupado com um like. Se o comentário for necessário, você se sente motivado a comentar, você tem essa liberdade. Porém, entenda que o canal A Voz que Clama no Deserto, o nosso principal objetivo, preocupação e desejo é que você e eu possamos cada dia mais crescer no conhecimento da palavra de Deus, fiados unicamente na total dependência dele, do Senhor Jesus, dele, de Deus, dele, do Espírito Santo, para estar nos ensinando, tá bom? Então vamos agora, sem demora, sem delonga, né? Mas é viável algumas vezes fazer essa lembrança, tá bom? Vamos então aqui, deixa eu voltar novamente aqui, deixa eu abrir aqui do lado, tá bom? E vamos aqui estar conhecendo o conteúdo, então. O valor do conhecimento e da sabedoria. Versículo bíblico. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. A sabedoria, o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. O que precisamos nesse primeiro ponto aqui é compreendermos que quando a palavra de Deus fala sobre sabedoria, se trata da prática, do saber agir à luz da palavra de Deus. O conhecimento está estritamente ligado ao bojo, ao depósito, aquilo que passamos a conhecer e a guardar em nossos corações. Porém, a sabedoria é que faz com que nós façamos um bom uso desse entendimento, o bom uso desse conhecimento, melhor dizendo, né? Desse arcabouço, e dele nós colocarmos como deve ser colocado em prática. E esta sabedoria que nos é salutar, essa sabedoria que promove para cada um de nós uma vida com abundância, como disse o Senhor Jesus, promessa do Senhor Jesus, que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, essa sabedoria, ela vem de Deus. Não podemos esquecer que existe a sabedoria maligna e a sabedoria terrena. Porém, todas as fontes de conhecimento que são benéficas a nós e ao nosso próximo, todo o campo do nosso dia a dia, da nossa vida diária, ela vem de Deus. Quando Ele nos dá entendimento, nos concede a condição de fazermos uma faculdade, de nos profissionalizarmos em determinada profissão, tudo isso vem dele. Até mesmo, diz o profeta Isaías, que ao cavar o buraco e jogar a ervilha, né? Chama a palavra de Deus de ervilhaca. Jogar a ervilhaca também vinha de Deus esse entendimento. Parece ser coisa tão simples, mas se você for separar um tempo, pesquisar sobre princípios, né, da agricultura, de se plantar, de se colher, você vai observar que há muitos princípios que regem essa área, como toda e qualquer área. E tudo isso vem da sabedoria de como fazer, e quando é benéfica, ela vem de Deus para nós, tá bom? Vivemos em uma sociedade, caro adolescente, que valoriza o conhecimento constantemente. Novos recursos tecnológicos são criados, profissões são transformadas e descobertas são feitas. A todo momento, somos desafiados a aprender algo novo, seja na escola ou em casa. Em
cada fase da vida também precisamos aprender coisas novas, tanto para o trabalho como para a convivência social. Hoje veremos o que a Bíblia fala sobre conhecimento e sobre a sabedoria. Diante do vamos descobrir, concordamos, é verdade, caro adolescente. Hoje você que é adolescente, meu adolescente aqui pelo canal, você é privilegiado. Porque da sua idade, quando eu tinha a sua idade, não tinha todo esse recurso. Hoje, além, né, dos cursos que são dados, tanto via online, pagos ou gratuitos, são fontes enriquecedoras para a nossa sabedoria, para a nossa vida prática, para darmos resposta às necessidades que surgem. O canal do YouTube, né, particularmente na minha opinião, ele sobressai por conta deste objetivo do YouTube. Os canais que vêm para nos ajudar a como trocar uma lâmpada, como fazer um reboco, ou coisa parecida, colar um papel na parede, tudo nós encontramos ali no YouTube, todas as áreas. E como também na área da tecnologia, na área do computador e tudo. E muito mais, né, na questão do campo relacionado, né, à palavra de Deus. Louvamos a Deus por cada ministério que transmite o seu culto, o seu congresso. Louvamos a Deus por cada irmão que no seu particular, né, fazem uso desta ferramenta para, não é para somar, para multiplicar com respeito à proclamação, cara adolescente, do reino de Deus. Eu já tenho deixado lições aqui com essa exortação, com esse conselho para você. Aproveite essa sabedoria que vem do Senhor, que colocou você, trouxe você para o seu seio, onde nele está escondido o tesouro da sabedoria, e faça da sua adolescência, da sua tenra idade e desta comunhão que você tem com o Senhor, faça uso dela através de abrir um canal no YouTube e transmitir ali uma palavra, ler um versículo bíblico, ou cantar louvores a Deus, enfim, de maneira tal que de uma maneira ou de outra estejamos aí, agora sim, somando, né, a questão do que nos foi dado pelo Senhor como delegação. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós entregamos folheto, falamos do Senhor Jesus, culto ao ar livre, comissão de visita, cultos congregacionais, e agora temos aí um enorme campo dentro da esfera, né, cibernética, na esfera da internet. Tem o YouTube, é claro que o TikTok você pode também fazer, que se você tem mais habilidade dentro desse recurso, do Instagram, né, até o Twitter, porém, né, cada um use, né, a sua habilidade, né, o seu entendimento, o seu conhecimento dentro dessa área e faça isso. Divulgue a palavra de Deus, leve uma palavra de esperança e nunca venhamos a nos esquecer, cara adolescente, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é a minha habilidade aqui. Não é a habilidade de quem quer que seja, a eloquência de quem quer que seja, dentro de um canal, na esfera e no campo cibernético e da internet, que você vai ser aquele que vai convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Não. Nós somente somos vasos de barro para uso do Senhor. À medida em que pregamos a palavra, fazemos menção dos versículos bíblicos da palavra de Deus, pela providência de Deus, o Senhor opera a salvação, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, somente abrindo um parente aqui, encerrando este comentário do Vamos Descobrir, só precisamos vigiar, tomarmos cuidado, porque infelizmente, alertando, não falando mal, alertando, há muitos canais que são um perigo, porque trazem heresias, né? Canais que
dizem ser irmãos, mas estão ali fomentando fofoca, fomentando assuntos, criticando, julgando de maneira, né, desnecessária quando não fomos chamados para isso. Então nós precisamos ter em nosso coração a palavra de Deus para justamente avaliar cada um desses canais, dessas publicações, o que, creio eu, na sua proporção maior, são louváveis, são verdadeiros e são de boa fama, e que com certeza o Senhor tem feito uma obra através de cada um desses canais, porque eu entendo que aqui é como nós estivéssemos, já disse isso, lançando o nosso pão sobre as águas, para que ao seu tempo venhamos colher o seu fruto. E esse fruto, provavelmente, só saberemos na eternidade. Eu sei que isso vai acontecer, porque eu sou fruto de um trabalho de um escritor, de uma escritora. O escritor, não me lembro quem era o autor daquele livro. Força para Viver, foi através dele que o Senhor aprove a Deus fazer com que eu tivesse esse encontro com o Senhor Jesus. Com o apóstolo Paulo, foi no caminho de Damasco. Com o irmão Sabino, foi o livro Força para Viver. Partiu dali, ali foi o ponto inicial. Só que esse autor deste livro sabe disso? Não, ele não sabe disso. Assim é o ID, assim é a nossa vocação. O Senhor nos chamou para proclamar o Evangelho e não para fazer uma matemática e não para equalizar, melhor dizendo, ou equalitar quantos por conta de mim chegaram à compreensão do nome do Senhor Jesus e da sua salvação. Não. Eu conheci apenas um, falando aqui particularmente, para você adolescente. Eu conheci um que foi alvo do trabalhar de Deus na minha vida como instrumento para que ele viesse a Cristo. E foi só obra do Senhor. Muitas vezes ele vinha falar comigo e eu transferia para a cruz. Foi o Senhor Jesus. Nós somos apenas a vara. Nós somos apenas instrumento na mão do Senhor. Que o Senhor coloca unicamente em nossas mãos, e assim que ele deseja, é a bacia com água e a toalha, para que não venhamos de qualquer momento nos engrandecer. E aqui fechando esse comentário, o próprio apóstolo Pedro ele fala isso, capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 11. Aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus. E aquele que ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá, para que, olha só, que ele diz a palavra, para que em tudo, em falar conforme a palavra, e ministrar no poder, para que tudo venha redundar na glória, para a glorificação do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos prosseguir. Leitura bíblica. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotado de sabedoria, inteligência e instrução, e tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse a letra e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe do eunuco lhe pôs outro nome, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael e o de Mesaque, e Azarias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias. Esqueci agora o nome, vamos ver aqui. Vamos para a Bíblia. Daniel. Livro de Daniel, deixa eu só ver aqui. Daniel 1. Daniel 1. Tá escrito aqui, ó. Abidnego. Mas o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. É que eu tinha esquecido. Sou ser humano, né? Somos, né? Amém? E Daniel 17:20 diz, no 17:20 diz: Ora, contra estes 4 jovens, Deus lhe deu, olha só, o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que lhe fosse apresentado o chefe dos eunucos, os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles, não os 4, mas todos os jovens que estavam ali, né, cativos de outras nações também, diante dele. E de entre todos eles, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistidos diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhe perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Ou seja, Deus abençoou, dando esta graça e esse entendimento e sabedoria a cada um deles, de maneira, amados, que ele sobrepujou o caro adolescente. Ele sobrepujar até mesmo os magos e os encantadores do reino, além dos jovens que também foram trazidos juntamente com eles para este fim, durante esse tempo de preparação, que foram 10 dias, se eu não estiver equivocado. Primeiro ponto, Deus é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento. Reflexões sobre a busca do conhecimento e sobre o desenvolvimento da sabedoria estão em toda a Escritura. Está escrito, é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Salomão escreveu, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Conhecimento não é um conceito contrário à fé em Deus. Antes, ele é uma dádiva que vem do próprio Senhor, como eu fiz menção ali de Isaías, falando dos que plantavam ervilharca no campo. A palavra orienta a busca pela sabedoria. A história que lemos no texto base da lição mostra claramente a importância da competência intelectual, né, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram jovens quando foram levados cativos de Judá para a Babilônia. Lá eles participaram de um tipo de processo seletivo para servir à corte. Os jovens que foram escolhidos tinham as seguintes características. Todos eles deveriam ter boa aparência e não ter nenhum efeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. Essa é a característica, né, de mundo, da visão de mundo. Né? Quanto melhor, mais qualificações, né, se tem mais valor dentro do campo, né, profissional, artístico, porém na ótica de Deus. Não precisa ser bonito, não precisa ter um corpo perfeito, apenas precisa ter temor a Deus e desejo de buscar a sua face, a exemplo do salmista, quando disse, né, que em Salmo 27, versículo 4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei fazer, é que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias, para completar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, a sabedoria que Deus nos dá
é sim acepção, e sim mérito ou qualificações pessoais. Porém, diante dessas características que faziam parte ali dentro do governo de Nabucodonosor, esses jovens ele alcançaram esse nível. Porém, a sabedoria deles não estava na confiança do seu braço, não era unicamente deles, mas a fonte era o próprio Senhor. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Amado e querido adolescente, você que está começando, você que está estudando, lembre-se que a sua habilidade, que a sua facilidade de compreensão, absorção do conteúdo em que você está estudando e aprendendo, entenda que isso vem do Senhor. Não se glorie disso. Paulo, tendo o conhecimento da palavra, sendo crescido aos pés de Gamaliel, tendo conhecimento profissional que era o fazer tendas e outras coisas, com certeza Paulo também fazia, na área do artesanato, principalmente, porém, de todo o conhecimento que Paulo tinha, caro e querido adolescente, Paulo ele diz lá em Filipenses capítulo 3, de todas as coisas ele tinha elas como esterco, para poder ganhar a Cristo Jesus, nosso Senhor. O conhecimento é bom, o conhecimento é louvável, a fonte é Deus, então que nós nos guardemos deste grande perigo e mal de nos ensoberbecermos intelectualmente. Há a soberba intelectual, como também há a soberba espiritual, que foi o caso que Paulo quase estava caminhando para abraçá-la diante de capítulo 12 de 2 Coríntios. Você pode estar ali lendo, quando Deus o livrou, mandando um espinho na carne por intermédio de Satanás. E ali está o motivo, o propósito claramente dito, para que eu não me ensoberbecesse por conta das visões, experiência espiritual, bagagem, cabedal espiritual. Paulo, um homem como nós conhecemos, que foi fartamente usado por Deus. E isso já estava levando ele a esse campo perigoso, o qual todos nós corremos perigo dia após dia. Por isso, amado e querido adolescente, você não pode baixar a sua bandeira, não pode baixar a sua guarda, chamada humildade, chamada dependência em Deus, totalmente em Deus. Por 3 anos, Daniel e seus amigos passaram por um treinamento. Foi 3 anos e não 10 dias. E a Bíblia afirma que Deus deu a eles um conhecimento profundo dos escritos e da ciência dos babilônios. Aqui não se trata de conhecimento espiritual, mas sim de um entendimento relacional ao trabalho, à cultura, idioma, à ciência da Babilônia. Além disso, para Daniel, o Senhor deu o dom de explicar visões e sonhos. Isso aqui fala de que, ainda que o conhecimento, como acabei de falar, esteja no âmbito, né, da nossa vida, a origem é de Deus. A facilidade de compreendermos e sermos bem aplicados. E a experiência também vem do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Ao final do período de treinamento, os 4 jovens foram levados à presença do rei. E Nabucodonosor viu que não havia jovens tão inteligentes quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Daniel se tornou um conselheiro do rei.
ele se dedicou ao seu trabalho. Anos depois, ele se tornou um dos 3 ministros que o rei escolheu para administrar os 120 governadores da Babilônia. O rei percebeu que Daniel se destacava em sabedoria e capacidade e pensou em colocá-lo como a maior autoridade do reino. Após ele, devido à sua inteligência, integridade e competência, ele seguiu sua carreira na corte servindo aos reis, como foi o caso também do domínio ali persa. Entretanto, o conhecimento de Daniel não se limitava à esfera humana. Ele tinha intimidade com Deus e uma vida de oração. Deus lhe deu um dom e um chamado. E assim, Daniel, além da sua profissão, exerceu sua vocação ministerial e foi um grande profeta. Aqui, amado querido adolescente, precisamos entender é que a nossa capacitação profissional e o nosso provável, o tanto quanto o nosso QI na questão relacionada ao conhecimento, né, nos fará douto, né, ou preparado para tratar do conhecimento e das coisas relacionadas ao reino de Deus. Essa área, ela é especificamente, estritamente, né, dada por Deus, né, através do nosso ato voluntário em se colocar à disposição do reino de Deus e dado e confirmado por Ele naquilo que Ele deseja fazer uso de nós dentro do seu reino. Não podemos confundir. Se eu fizer uma boa leitura, saber ler direito, saber me expressar eloquentemente, isso não me vai fazer capaz, na questão da pregação e da exposição da palavra de Deus, fazer do meu ministério um ministério frutífero ou me delegar a possibilidade de ser um pastor. De maneira alguma. Cargos ministeriais e os dons ministeriais, a capacitação dentro do reino de Deus e na igreja, isso é algo de Deus, é algo específico e que não está atrelado a mérito ou ao QI ou capacidade humana. Isso é unicamente, né, que vem de Deus, dado ao princípio do nosso estreitamento com Ele e comunhão, como assim tinha Daniel. Daniel, ele se submeteu humildemente, né, ao processo ali dentro do cativeiro, porque era da vontade de Deus, que já tinha falado através de Jeremias, para que o povo de Judá deveria se submeter ao jugo de Nabucodonosor. Eles iam plantar, eles iam colher, construir casa, mas ali que tinha que ficar. 70 anos iam ficar ali. E Deus falou para se submeter ali, ficar sob o jugo. E foi o que Daniel e seus amigos fizeram. E diante desta submissão à vontade de Deus, e ainda que eles passaram por esse processo e destacaram, nenhum deles, nem Daniel, nem seus amigos, perderam, né, a questão da sua comunhão com Deus, do seu estreitamento com Deus. Prova de quando deu, cara adolescente, aquela situação da ameaça de morte dos magos, por conta do sonho no capítulo 2 de Daniel, de sonho que Nabucodonosor teve e não se lembrava, e sabendo que todo estava à mercê da morte, o que diz a Bíblia? A Bíblia nos diz que Daniel chamou seus amigos para orar junto. Todos 4 eram tementes a Deus. Prova disso, nós vemos, né, nessa atitude de Daniel, como também na atitude do jovem diante daquele desafio de adorar aquela estátua, capítulo 3. Ele disse, sabe, porém, ó rei, que não faremos tal coisa. O Deus que nós servimos, ele disse, olha, eles ainda dizem, o Deus que nós servimos, este nos livrará da fornalha de fogo e da tua mão, ó rei. Porém, se não, saiba por certo que continuaremos a servir a Deus e não serviremos a
esta estátua de ouro. Um posicionamento em fé e que testemunhava da sua comunhão, da sua firmeza com respeito à sua fé em Deus. Olha que bênção. Aí a pergunta que fica aqui, cara adolescente, não sei qual nível de estudo você se encontra. Se primeiro colegial, segundo, terceiro, se está fazendo algum curso, se preparando para ter um currículo aí a contento, né, de poder estar tendo mais oportunidade de trabalho. Não sei se você já está, a exemplo de alguns adolescentes que eu conheço, e louvo a Deus pela vida deles, né, que já estão fazendo faculdade. Mas olha, cara jovem, a pergunta que fica é: e a sua comunhão com Deus? Como se encontra? Dentro do livro que você tem lido e precisa ler por conta dos estudos? E face a esse trabalho, a essa dinâmica, você tem deixado de lado as Escrituras? Se isso é uma verdade, aqui está esse conteúdo, deixando claro que maior é Deus, que a sabedoria e o conhecimento vêm de Deus. Tanto para que você compreenda os ensinos e se prepare para o campo de trabalho, como também, muito mais ainda, é você ter o conhecimento das coisas do alto, das coisas espirituais, da palavra de Deus, para que você permaneça sendo um adolescente fortalecido nele, no Senhor Jesus. Daniel, além de ter sobressaído junto com seus amigos nos estudos, ali, naquele 3 anos, Daniel ele tinha intimidade com Deus. Daniel, no momento que chegou aos 70 anos, ele orou, porque sabia que naquele tempo tinha chegado e era a promessa de Deus profética de que naquele período, daquele tempo, o livramento de Deus viria. E nisso, ele e os seus jovens não diminuíram, observe bem, não diminuíram a proporção da sua comunhão com Deus. Tudo isso não afetou Daniel a ponto de deixar para nós como exemplo. Ele orava 3 vezes ao dia. E esse exercício de fé incomodou de tal modo em que tentaram até mesmo pegar o Daniel sobre isso, né? Conspiraram contra ele, ele foi lançado na cova dos leões. Mas Deus não deixou que ele fosse comido pelos leões. Deus guardou Daniel. E assim Deus ele quer fazer comigo e com você, caro adolescente. Compreenda ter esse equilíbrio. Compreenda relacionar e administrar bem as prioridades que precisamos ter. Primeiro, Deus. Segundo, família, que está relacionada a você, seu trabalho. Terceiro, congregacional, igreja. Primeiro, Deus, em tudo. Deus tem que reger a nossa vida em todas as áreas, seja no nosso momento de comunhão, no nosso trabalho, no seu reino, seja na questão secular, com respeito à nossa condição de trabalho profissional e as responsabilidades que assumimos e temos a obrigação de cumpri-la para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Daniel sempre reconheceu que todo conhecimento, sabedoria humana ou espiritual vem de Deus. Que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois eles são a sabedoria e o poder. E é Ele quem dá sabedoria aos sábios, inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido. Uma das características da sabedoria é que ela vem, segundo ponto, tá? A Bíblia mostra o valor da sabedoria. Deixa eu voltar, que acabou. Vamos para o segundo ponto agora. Segundo ponto. A Bíblia mostra o valor da sabedoria. Uma das características da sabedoria é que ela vem acompanhada da prudência e do bom senso. Nós devemos buscar adquirir a sabedoria e a inteligência, porque elas valem mais do que o ouro. Feliz e abençoado é a pessoa que adquire o conhecimento. A Bíblia diz que a pessoa sábia é aquela que está sempre pronta para aprender.
Em contrapartida, ela chama aqueles que desprezam a sabedoria e a disciplina de tolos. Salomão foi um homem que buscou a sabedoria. Pouco tempo depois, ele assumiu o trono de Israel, teve uma experiência com Deus. O Senhor perguntou para ele o que quer que eu lhe dê. Nesse momento, Salomão poderia pedir qualquer coisa, tais como riqueza, saúde, um grande palácio, vitória sobre os inimigos ou poder. Porém, ele pediu sabedoria e conhecimento para governar o povo. Deus ficou muito satisfeito com a resposta dele e atendeu seu pedido. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimento tão grandes que não podia ser medidos. Desta forma, Salomão se tornou o homem mais sábio e a sua fama se espalhou por todas as regiões vizinhas. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios e mais de 1.000 canções. Falou sobre a diversidade de plantas e animais, autoridades do mundo, ficaram interessados em enviar um representante para ouvir a sua sabedoria. Nós podemos fazer como Salomão e pedir sabedoria ao Senhor, diz Tiago, que o Senhor vai dar liberalmente. Porque ele é a fonte do verdadeiro conhecimento. A falta de conhecimento é perigosa e pode causar muito mal entre o povo de Deus. Precisamos, a falta, tá bom, do conhecimento. Precisamos buscar o entendimento correto da vida em Deus, através da Escritura e da oração. A inteligência, terceiro ponto agora, propósito do conhecimento. Vemos aqui o valor, foi explicado, tomando a figura e a pessoa de Salomão, né? Salomão, com certeza, tinha um legado do seu pai, Davi, porém, ele não buscou essa capacitação, ainda que poderia fazer se quisesse, seria uma opção dele, pela experiência do pai, sabendo que ele sucederia a ele sobre o trono. Mas diz a Bíblia, como disse aqui a lição, que ele orou a Deus. Ele pediu sabedoria. Sem a sabedoria que vem de Deus, nós estamos propensos somente a frustrações, a enganos, a decisões erradas. Porém, através do conhecimento da palavra de Deus e sobre a direção de Deus, haveremos de ser bem-aventurado. Pois a palavra do Senhor nos garante, através do Salmo 1, que bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, não se detém, né, no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor medita dia e noite. Medita dia e noite. A inteligência, a sabedoria e o conhecimento e as capacidades técnicas que venhamos a possuir devem ser consagradas ao Senhor e disponibilizadas para o serviço do seu reino. Falamos nisso no começo, né? A Bíblia mostra homens e mulheres com capacidades diversas que serviram a Deus. Vejamos a história de algum deles. Até mesmo, vamos ver aqui. Cifra e Pua. Essas duas mulheres hebreias viviam no Egito, na época em que Faraó oprimia os hebreus. Elas eram parteiras profissionais. Faraó ordenou que elas matassem todos os meninos recém-nascidos na hora do parto. Entretanto, elas temeram ao Senhor e se recusaram a obedecer à ordem de Faraó. Enquanto faziam o trabalho de assessorar as mães no parto, elas parteiras fizeram a vontade de Deus e protegeram os meninos. O Senhor recompensou a fidelidade dessas mulheres. Por meio delas, Moisés nasceu e foi mantido em vida. Mais tarde, ele foi usado por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Bezalel e Ahoiabe, isso aqui que eu ia fazer menção, mas está aqui na lição. Quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, Deus ordenou a construção do tabernáculo, entregou a Moisés todas as orientações, com cada detalhe. O Senhor escolheu 2 homens para coordenar o trabalho dos artífices, e o nome deles era Bezalel e Ahoiabe. A Escritura diz que encheu Bezalel com seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer
todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira, para fazer todo tipo de artesanato. E diz ainda que o Senhor capacitou a Eliabe e a todos os homens habilidosos para construir tudo o que era necessário para o tabernáculo. A Oliabe, deixa eu ver aqui se tá som. A Oliabe era um mestre em obras e engenheiro artífice. E assim eles fizeram tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. O tabernáculo esteve no meio do povo de Israel, desde a época da peregrinação do deserto, até a construção do templo, no reinado de Salomão. Asaf era um importante músico e compositor na época de Davi. Ele foi escolhido para, juntamente com mais 2 levitas, chefiar as equipes de cantores e músicos que iriam adorar o Senhor. Sua atuação se destaca no episódio em que Davi traz a arca do Senhor para Jerusalém. Ele continuou seu ministério até a época de Salomão. Asaf estava presente quando o templo foi consagrado ao Senhor, quando os músicos louvavam ao Senhor com símbolos, alaúde e harpa, e a glória dele encheu toda a casa. Ele compôs 11 salmos. Seus descendentes seguiram o mesmo ofício. Urão, ou Irão, né? Era um artífice especialista em trabalho com bronze. A Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria, entendimento, de ciência para fazer todas as obras de cobre. Ele era hebreu, mas morava em Tiro. Ao ser chamado pelo rei Salomão para atuar na construção do templo do Senhor, veio imediatamente. Ele deu uma grande contribuição, construindo colunas, romãs de bronze, carretas, caldeirões, pá, bacia e etc. Concluindo, precisamos compreender, caro adolescente, que as habilidades incomuns e conhecimento admirável vêm do Senhor e devem ser usados para glorificar o nome de Deus. Vimos nesta lição alguns exemplos bíblicos disso. O Senhor também deu dons e capacidade a você. Descubra suas competências e inteligência e coloque-as a serviço de Deus. Eu queria aqui ressaltar, né, dentro da conclusão, quando diz: precisamos compreender que as habilidades incomuns e conhecimentos admiráveis vêm do Senhor. Então, aqui, voltando lá no começo, lembrando o começo do nosso comentário, não só as habilidades incomuns ou conhecimentos admiráveis, porém, o pouco conhecimento, aquilo que parece ser tão fácil, a habilidade de o fazer, ainda que seja fácil, vem dele, vem do Senhor. E sabe por que a razão? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fato esse que o próprio Senhor diz, através de Zacarias, que ninguém despreze as coisas pequenas. Jogar ervilha, como construir, como ser artifício no ouro, na prata, ou qualquer habilidade em comum, o conhecimento admiráveis, todos, sem medida, tanto da pequena para a maior, o admirável, o esplêndida, vem do Senhor. Fecho aqui esta conclusão lembrando as palavras do Senhor Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença mais uma vez, pedimos perdão do nosso pecado e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por este momento em que aqui estivemos, Senhor, conhecendo o conteúdo. Pela misericórdia do Senhor, podemos aqui, Senhor, meditar e refletir sobre alguns pontos, pautando sempre, Pai, né, no seu clímax, a necessidade de compreendermos que toda e qualquer sabedoria,
quando benéfica a todos nós e ao nosso semelhante, ela vem de ti, Senhor. E só temos que agradecer ao Senhor por tudo. Te agradecer, Pai, pela habilidade profissional, te agradecer, Senhor, pelo exercício, Senhor, na questão do trabalhar e do labutar na obra do Senhor, do tempo que assim fizemos e todos quantos o Senhor assim te proporcionar fazê-lo. Só temos, ó Pai, que agradecer ao Senhor e continuar da mesma maneira, Senhor, aos teus pés e pedir ao Senhor. Continua, Senhor, a nos dar sabedoria, Pai, do alto, Senhor. Sabedoria que venha promover unicamente o teu reino e glorificar o teu santo nome. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.